experiência espiritual. Deus me mostrou como é adorar, em espírito e em verdade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando mais algumas experiências da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse: em verdade que, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12 verso 1 e 2. Em janeiro de 2023, tive essa experiência com Deus, onde eu experimentei como é adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi uma experiência magnífica e poderosa que estarei compartilhando com vocês. Mas antes, vou compartilhar uma chave no mundo espiritual, que ajudará no seu crescimento espiritual. A Bíblia diz: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6 verso 18. Irmãos, quando se trata de oração, entenda algo. É pelo Espírito. Não se pode orar efetivamente na carne. Por isso, Paulo disse toda oração, toda súplica, toda perseverança, no Espírito. E não na carne. Porque, quando se está no Espírito, a preguiça deixar de existir, apenas a carne fica preguiçosa quando é para orar. E Paulo também nos exorta: sejam vigilantes, não sejam preguiçosos, não deixem a carne entrar. A oração teve um lugar muito importante na vida de Paulo. Por isso não ore na carne, pois o diabo está lá fora, planejando a sua queda, planejando a sua derrota e a sua destruição. A oração é essencial na vida do cristão. Povo de Deus, as pessoas que não oram estão sufocando a sua vida espiritual. Por exemplo, você está respirando agora. Isso é natural, não é mesmo? E se você parasse de respirar, você morreria. Você precisa respirar o ar para viver. É assim que funciona toda a vez que você ora, você respira espiritualmente. E o que sai da oração? O louvor. Você inspira oração e expira louvor. E se você não está louvando, é porque você não está orando. Então, é somente as pessoas que realmente oram. São as pessoas que verdadeiramente louvam. Eu vou dar uma chave espiritual. A oração é a chave para o seu crescimento espiritual. O seu crescimento espiritual depende de uma coisa: a oração. A oração é a chave para seu crescimento espiritual. Pratique diariamente. Já a adoração é uma participação no incessante louvor celestial a Deus. É a resposta de todos os seres sensíveis a Deus. Adorar é a expressão de um coração sincero e verdadeiro. Adorar é reconhecer genuinamente que tudo, absolutamente tudo, provém dele. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4 verso 23. A necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus ainda explicou a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele disse: Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4 verso 24. Já no Antigo Testamento, o Senhor disse a Moisés que construísse um tabernáculo para que eles tivessem um local central para adoração. Tabernáculo. O tabernáculo consistia de 3 divisões através das quais a pessoa deveria passar para chegar à presença de Deus. O pátio externo, o santuário, é o lugar santíssimo, veja Êxodo 25 a 30. E existem 3 níveis de adoração: adoração do corpo, adoração da alma e adoração do espírito. E como tudo na Bíblia está relacionado, o corpo tem a representação do pátio externo. A alma representa o santuário. O espírito representa o lugar santíssimo, onde a verdadeira adoração a Deus acontece. Mas vale lembrar, que a obra redentora de Cristo é perfeita. Na nova aliança,
A adoração a Deus não está mais centralizada num determinado templo terreno, feito por mãos humanas, mas na própria igreja onde a presença de Deus habita, através do Espírito Santo. Por isso a igreja é designada como o templo do Espírito. 1 aos Coríntios 3 verso 16, 2 aos Coríntios 6 verso 16 e Efésios 2, verso 21. E como templo do Espírito Santo, devemos adorar a Deus, em espírito e em verdade. E esta experiência espiritual, é sobre a adoração no Espírito, que estarei compartilhando com vocês agora. Estando eu em oração, e estava no meu quarto orando e falando com Deus, eu comecei a orar em línguas. Então, senti a presença de Deus de uma forma poderosa, e levantei as mãos ao céu, e comecei a exaltar a Deus, na beleza da sua santidade. Então senti a presença do Espírito Santo me envolver por inteiro, e lágrimas começaram a brotar nos meus olhos, um fogo começou a queimar dentro de mim, o meu corpo começou a vibrar conforme eu ia adorando a Deus, e a presença de Deus ia ficando cada vez mais forte sobre mim. E comecei a exaltar a Deus, de todo o meu coração. Era uma adoração sincera do fundo da minha alma. Então, me rendi completamente ao Espírito Santo, o Espírito Santo me envolveu de uma forma tão poderosa, que uma adoração profunda começou a sair dos meus lábios. Quando de repente, tive um arrebatamento em espírito, até o trono de Deus. E quando cheguei, naquele lugar magnífico, eu observei que tinha um trono muito grande, e uma luz forte e poderosa saía do trono de Deus, de tal forma que eu não conseguia olhar diretamente, porque a luz que emanava de Deus era muito forte, mas eu conseguia sentir a presença do Senhor Deus de uma forma poderosa. E então, comecei a ouvir os anjos adorarem, dizendo: Santo, Santo, Santo. Então o Espírito Santo começou a falar para mim, o que significa aquela adoração. O Espírito Santo disse: Vou te revelar esse mistério espiritual, para que você saiba como é a verdadeira adoração espiritual. Cada vez que você escuta, Santo, 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 cada palavra Santo contém uma história dentro dela, expressada em forma de adoração a Deus. Por exemplo, quando um anjo diz Santo, ele está contando as grandezas de Deus e como Deus é poderoso, justo, fiel, tudo isso. Apenas dizendo a palavra Santo. Tudo isso está dentro dessa palavra, expressada em forma de adoração. E quando o anjo novamente diz outro Santo, ele está contando os atributos de Deus, em forma de adoração como: Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Deus é imutável. Tudo isso, apenas dizendo a palavra Santo. Tudo isso está dentro dessa palavra, que está sendo entoada em forma de adoração. E cada santo que os anjos dizem, eles adoram a Deus de uma forma única e poderosa. E saiba que existem mistérios profundos nessa adoração. Cada vez que os anjos dizem Santo, a adoração é perfeita, pura e agradável a Deus, e enche todos os céus. Como você pode perceber, os anjos não estão simplesmente repetindo Santo, Santo, Santo. Eles estão adorando a Deus de formas diferentes, magníficas, poderosa e grandiosa. Cada santo que é entoado no céu, louva e adora a Deus de uma forma única. E agora, que você compreendeu um pouco sobre a adoração, chegou a sua vez de adorar a Deus. Eu te trouxe aqui para isso. E eu disse: como eu faço? Me ajuda, Espírito Santo. Ele me disse: diga: Santo, Santo, Santo. Quando eu disse, o primeiro santo, a realidade de quem é o Senhor Deus, e tudo o que ele representa, e o que ele fez, o que ele faz, o que ele irá fazer, entrou dentro de mim. E me impactou profundamente, e eu caí de joelhos, chorando, e reconhecendo a grandeza de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo me disse: continue. Quando eu fui dizer o segundo santo, o santo saiu, em forma de línguas estranhas, mas uma língua diferente do que eu costumo falar. Saiu em forma de melodia e de adoração a Deus. Foi muito lindo, eu senti o amor de Deus me envolver por inteiro, foi magnífico adorar a Deus, daquela maneira espetacular. Eu queria continuar com aquela adoração, para sempre e sempre,
e jamais eu me cansaria de adorar a Deus daquela maneira. Mas depois de um tempo, o Espírito Santo me disse: diga mais um, santo. E quando eu fui dizer santo, não saía palavras da minha boca em português e nem em línguas estranhas. Eu senti o meu espírito adorar a Deus. E de repente o ar ficou rarefeito, e um silêncio tão profundo me encheu, ao ponto que eu fiquei maravilhada com aquela forma de adoração, que eu não consigo expressar para vocês, em palavras humanas, só experimentando para saber como é aquele nível de adoração a Deus. Um silêncio encheu o meu ser, eu consegui ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus falar comigo através do meu espírito, pois eu estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu estava em um majestoso silêncio, estava expressando uma adoração pura e profunda diante de Deus, e o Senhor Deus falava comigo. E depois de algum tempo, eu voltei dessa experiência magnífica, maravilhada com tudo o que eu ouvi da parte de Deus. E depois dessa experiência espiritual, consigo entender melhor o que diz Romanos 11 verso 33 a 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. E vale lembrar que outras pessoas na Bíblia também tiveram experiências semelhantes a essa. E olharmos para a Bíblia, também vemos que, a expressão Santo, 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 aparece 2 vezes na Bíblia, uma vez no Antigo Testamento, Isaías 6 verso 3, e uma no Novo, Apocalipse 4 verso 8, em ambos os casos, a frase é falada ou cantada por seres celestiais, e ambas as vezes ela ocorre na visão de um homem que foi transportado para o trono de Deus. Em primeiro lugar, pelo profeta Isaías. E em seguida, pelo apóstolo João. Além disso, isso expressa a natureza trina de Deus, as 3 pessoas da divindade, cada uma igual em santidade e majestade. E então, as 2 visões de anjos ao redor do trono proclamando: Santo, Santo, Santo. Indica claramente que Deus é o mesmo em ambos os testamentos. E a santidade de Deus é eterna, assim como Ele é eterno. Agora, vou compartilhar outra chave do mundo espiritual com vocês. A Bíblia diz: toda oração no Espírito. E esse no Espírito significa que você deve estar no Espírito. Sob sua influência, seu controle, sua cobertura. Você está no Espírito. Significa uma união, e uma unidade com o Espírito de Deus? E saiba, que é no Espírito, apenas no Espírito, que Deus se revelará a você. Escutem, ouçam o que eu digo. Romanos 8 verso 26 e 27 também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. É Deus Pai sondando o coração do homem, e assim sabe a intenção do Espírito Santo que está em oração. Porque ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, se eu não oro de acordo com a vontade dele, ele não me ouve, porque foi uma oração na carne. Mas se o Espírito Santo usar o meu corpo, e se o Espírito ora através de mim, esta oração é respondida, porque não é uma oração feita somente na carne. Outra chave espiritual, muito importante. Por exemplo, quando eu estou em oração, é o Espírito Santo que quebranta o meu coração e minha alma. E de repente, minha carne se parte e cai. E de repente, tudo que eu achava que sabia, não sei mais. De repente, não sou eu mais que louvo. De repente, toda palavra nasce pelo Espírito. E lembre-se, toda oração, toda súplica, toda perseverança no Espírito.
O Espírito Santo que está no controle de tudo. E saiba que o Espírito Santo não vai orar para as coisas que eu quero que Deus faça para mim, pois são orações egoístas. E orações egoístas não são respondidas. O Espírito Santo é quem ora, quem intercede, e quem usa o vaso para tocar o trono de Deus com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos não são palavras que eu produzo na carne. Esses gemidos estão além das palavras. São mais profundos do que palavras humanas. E quando isso acontecer, você se ouvirá dizer coisas que nunca disse antes. Pois a sabedoria de Deus te capacitará. E é esse tipo de oração que abalou a caverna em que João estava, em Patmos. Irmãos, não estamos falando sobre a carne, estamos falando do Espírito Santo, que toma o vaso de barro e o transforma em um instrumento de oração. E a oração não pode ser só petições: Deus me dá, Deus me abençoe, me abençoe. Quando você está no Espírito, você não mais pede, você coopera, você adora, você o glorifica-o, dizendo: seja feita a tua vontade, na minha vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso significa que o propósito de Deus para todas as coisas reflete sua natureza pura, santa e justa. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifesta através de sua graça, de suas misericórdias e também de sua justiça. A vontade de Deus é algo que Ele deseja fazer com a nossa cooperação, para o bem do seu mundo, para o bem da sua igreja, para o bem dos seus filhos. Este é o sentido da vontade de Deus. Ela é a expressão daquilo que Ele deseja executar em nós e por nós. Amém. E termino essa experiência citando Apocalipse 4 verso 11 que diz: digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus seja louvado. Para todo sempre. Amém.